Água. Terra. Fogo. Ar. Há muito tempo, as nações viviam em paz e harmonia. E aí, tudo isso mudou. Jônica, pitagórica, eleática, atomística. Há muito tempo a filosofia não existia. E aí, tudo isso mudou quando Tales de Mileto atacou. Ele fundou a primeira corrente filosófica, a escola jônica, e acreditava que a água era a natureza primordial das coisas. 100 anos se passaram e Sócrates nasceu, um garoto dominador da filosofia. Embora sua habilidade de compensar seja ótima, ele teve muito que aprender antes que pudesse dizer só sei que nada sei. Mas eu acredito que os pré-socráticos revolucionaram o mundo. Pré-socráticos, a origem. Os pré-socráticos foram os filósofos gregos que estudavam sobre a natureza do mundo por mais de 150 anos antes de Sócrates florescer. Suas filosofias sobre a natureza eram as buscas por respostas para as perguntas que eram tanto metafísicas quanto científicas. O que é o princípio ou a fonte de todas as coisas? O que é a realidade e o que é apenas a aparência? De que tudo é feito? É apenas uma coisa ou muitas coisas? Eles buscavam suas respostas com o uso da razão, sem referência a mitos, autoridades, religião, opinião popular ou outras fontes de conhecimento. Eles usaram a razão para fornecer respostas sobre a natureza metafísica do universo. Esse período foi dividido em várias escolas, também chamadas de correntes pré-socráticas, as conhecidas Escola Jônica, Escola Pitagórica ou Itálica, Escola Eleática e Escola Atomística. A escola jônica recebe este nome por se desenvolver na colônia grega Jônia. Seus principais filósofos foram Tales de Mileto, Anaximenes de Mileto, Anaximandro de Mileto e Heráclito de Éfeso. Eles pensavam sobre o elemento primeiro, ou seja, a origem de tudo, chegando a conclusões diferentes. Para Tales, o elemento que forma todas as coisas é a água. Para Anaximandro, o elemento é o apeiron, aquilo que é ilimitado e que possibilita a união e separação dos diferentes corpos. Para Anaximenes, o elemento é o ar. De acordo com Heráclito, o elemento que representa a natureza das coisas é o fogo. Os filósofos da escola jônica pensavam o mundo como algo em movimento. A água que congela e evapora, o apeiron que não pode ser determinado e não é estático, o ar nada palpável e o fogo que está sempre em movimento e transformando o que queima. A escola itálica se desenvolveu no sul da Itália. O principal filósofo dessa escola foi Pitágoras de Samos. Ele concluiu que os números são a essência das coisas. Suas investigações da física e matemática eram misturadas com misticismo. Foi Pitágoras o responsável pela criação da palavra filosofia, ao chamar a si mesmo de filósofo, amigo da sabedoria. A escola eleática se desenvolveu na cidade de Eleia, ao sul da Itália. Seus principais filósofos foram Xenófanes de Cólofon, Parmênides de Eleia e Zenão de Eleia. A ideia principal ensinada por Xenófanes e posteriormente trabalhada por Parmênides é a ideia de um. Ele pensava no um voltado à religião, dizendo que Deus é um, não foi feito, é eterno, perfeito e não se modifica. Em oposição à escola jônica, Parmênides pensa que o mundo é formado por um ser absoluto, que não foi feito, é eterno, perfeito e não se modifica. Contra a ideia de movimento, Zenão desenvolveu argumentações que foram e são muito discutidas. Entre elas está a ideia de que uma flecha em voo sempre ocupa seu espaço de flecha. Logo, a flecha está em repouso e todo movimento é uma ilusão. A escola atomística desenvolveu-se a partir da ideia de que são vários os elementos que formam as coisas. A ideia de átomo, A, igual a negação, e tomos, divisão, ou seja, aquilo que não pode ser dividido, foi desenvolvida por Leucipo de Mileto e depois trabalhada por Demócrito de Abdera e Epicuro de Samos. Para Leucipo, o mundo é formado a partir do choque aleatório e imprevisível de infinitos átomos. Também pode ser adotada uma classificação mais genérica, agrupando os filósofos em eleatas e não eleatas, considerando-se que os eleatas não admitiam movimento e concebiam o universo como uma unidade imóvel e eterna, enquanto os não eleatas definiam o movimento e a multiplicidade como única realidade. Recapitulando tudo, os pré-socráticos foram os pioneiros da filosofia. Eles buscavam na natureza respostas para as questões da origem de tudo, entre eles Tales, a água, Anaximandro, apeiron, Anaximenes, ar e Heráclito, fogo, entre outros também. A partir disso, foram criadas as correntes filosóficas, as conhecidas escolas jônica, itálica, eleática e atomística.
Os pré-socráticos foram, então, os primeiros a utilizar a razão, afastando a mitologia do mundo real. Pré-socráticos, a origem.